Enquanto a cidade se enchia de luzes, vitrines decoradas e músicas repetidas falando de alegria, eu caminhava devagar pela rua tentando não pensar muito. As pessoas passavam carregando sacolas, rindo, falando alto, combinando a ceia, reclamando do trânsito, da fila do mercado, do preço do peru. Para elas, era só mais um Natal normal. Para mim, era apenas mais uma noite vazia. Eu não tinha dinheiro, não tinha ceia, não tinha visita marcada. E principalmente não tinha ninguém esperando por mim. Naquela semana, tentei fingir que o Natal não existia. Evitei redes sociais, ignorei mensagens em grupos, desliguei a televisão sempre que começavam os comerciais cheios de famílias perfeitas sentadas à mesa. Mas é impossível fugir do Natal. Ele está em todo lugar. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele parece te lembrar daquilo que você não tem. Lembro de ter parado em frente a uma padaria. Pela vitrine, vi uma família escolhendo panetones, discutindo qual sabor levar. A criança apontava animada, o pai sorria, a mãe reclamava do preço, mas no fundo estava feliz. Eu fiquei ali alguns segundos a mais do que devia, só observando, como se estivesse assistindo a uma cena de um filme do qual eu não fazia mais parte. Continuei andando. O bolso estava vazio, mas a cabeça estava cheia. Cheia de pensamentos, de lembranças, de perguntas sem resposta. Em que momento a vida tinha chegado àquele ponto? Como eu tinha passado de alguém que reclamava do Natal para alguém que daria tudo para ter um convite simples, uma comida básica ou apenas uma companhia silenciosa? Quando cheguei em casa, o lugar parecia ainda menor. Nenhuma decoração, nenhuma árvore, nenhuma luz piscando. Só o barulho distante de fogos estourando em algum bairro próximo e risadas vindo de apartamentos vizinhos. Fechei a porta devagar, como se o silêncio pudesse quebrar se eu fizesse muito barulho. Sentei na cama e fiquei ali sem fazer nada olhando para as paredes. O celular estava na mão, mas não havia mensagens. Nenhum vem pra cá, nenhum estamos te esperando, nenhum Feliz Natal. Só notificações antigas e o relógio marcando que o tempo estava passando mais devagar do que nunca. O mais difícil não era a falta de dinheiro. Era a sensação de não fazer falta. Porque você pode até se acostumar a comer pouco, a improvisar, a abrir mão de coisas materiais. Mas a solidão, quando chega nessas datas, não pede licença. Ela se senta ao seu lado, puxa a conversa, traz lembranças que você achava que já tinha superado. Lembrei de outros natais. Alguns simples, outros cheios. Lembrei de mesas que já existiram, de pessoas que já estiveram ali e hoje não estavam mais, algumas porque a vida afastou, outras porque o tempo levou. E naquele momento percebi algo doloroso. O Natal não dói porque falta presente. Ele dói porque expõe ausências. Lá fora alguém soltou mais fogos. Olhei pela janela e vi o céu iluminado por alguns segundos. Todo mundo comemorando alguma coisa. E eu me perguntando se ainda havia algo para comemorar. Se aquele dia ainda tinha algum significado para quem estava quebrado por dentro. Foi então que entendi uma coisa. Nem todo mundo está triste no Natal, mas quem está triste sente tudo em dobro. Cada música, cada risada, cada propaganda parece dizer: você ficou para trás. Eu respirei fundo. Não tinha ceia, não tinha visita, não tinha dinheiro. Mas ainda estava ali. Ainda respirava. Ainda sentia. E de alguma forma estranha, aquilo também dizia alguma coisa sobre mim. Talvez aquele Natal não fosse para celebrar. Talvez fosse apenas para sobreviver. E foi nesse silêncio, nesse vazio, nessa noite que parecia interminável, que eu percebi que aquela seria uma história que eu nunca esqueceria. Porque aquele não foi apenas um Natal sem dinheiro. Foi o Natal em que eu precisei encarar a solidão de frente e descobrir o que ela tinha para me ensinar. O Natal é apresentado como um tempo de alegria, união e celebração. As ruas se enchem de luzes, as casas ganham enfeites e as redes sociais ficam cheias de fotos sorridentes, mesas fartas e famílias reunidas. Para muitos, é a época mais esperada do ano. Mas existe um lado do Natal que quase nunca aparece, um lado silencioso, invisível, vivido por pessoas que atravessam essa data sem dinheiro e completamente sozinhas. Enquanto alguns reclamam do presente errado ou da ceia simples, outros estão apenas tentando passar a noite. Pessoas que perderam o emprego, que se afastaram da família, que enfrentam o luto, a solidão ou simplesmente não têm para onde ir. Para elas, o Natal não é barulho, é silêncio. Não é excesso, é ausência. Este vídeo não é sobre condenar quem celebra, nem sobre tirar o brilho do Natal. Ele é sobre dar voz a histórias reais, sentimentos profundos e experiências que muitas pessoas vivem caladas. Aqui o Natal não será mostrado como um cartão postal perfeito, mas como ele realmente pode ser para quem ficou à margem das comemorações.
Ao longo dos próximos capítulos, você vai ouvir relatos de natais vazios, noites longas, pensamentos difíceis e reflexões sinceras. Histórias que não pedem pena, mas compreensão. Que não buscam luxo, apenas humanidade. Cada capítulo aborda um aspecto diferente dessa experiência: a solidão, a falta à memória, a esperança e o significado que ainda pode existir mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você se identifique. Talvez conheça alguém que esteja passando por isso agora. Ou talvez este vídeo sirva apenas para lembrar que por trás das luzes e músicas, existem pessoas tentando sobreviver a mais um Natal. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, fique. Ouça com atenção. Às vezes, uma história contada é tudo o que alguém precisa para não se sentir tão sozinho. O problema do Natal não é o dia em si, é a véspera. É quando o silêncio começa a se destacar no meio do barulho. Quando as horas passam mais devagar, como se o relógio também soubesse que algo está fora do lugar. Foi naquela tarde que percebi que aquele não seria apenas mais um Natal simples. Ele seria diferente, mais pesado, mais longo. Eu acordei tarde naquele dia, não por descanso, mas por falta de motivo para levantar. O quarto estava escuro, apesar do sol lá fora. A cortina fechada não era para impedir a luz, era para impedir a realidade. O celular estava ao meu lado, virado para baixo. Eu já sabia que não havia mensagens novas, mas mesmo assim conferi. Nada, nenhum convite. Nenhum, vem pra cá. Nenhum, estamos te esperando. Levantei devagar, como se o corpo também estivesse sem vontade. A casa estava fria. Não havia cheiro de comida, não havia música tocando, não havia nada que lembrasse que aquele era um dia diferente. Apenas o som distante da rua, carros passando, pessoas indo e vindo, todas com algum destino. Menos eu. Fui até a cozinha e abri a geladeira. O gesto foi automático, quase uma encenação. Eu já sabia o que encontraria, quase nada. Um pouco de água, um resto de arroz do dia anterior, um ovo. Fechei a porta com cuidado, como se o silêncio pudesse reclamar se eu fizesse barulho demais. Não era a primeira vez que eu passava por dificuldade. Já tive outros momentos ruins. Já apertei o cinto, já contei moedas, já fiz escolhas difíceis. Mas o Natal tem um peso diferente. Ele não cobra só comida. Cobra presença. Cobra alegria. Cobra explicações. Ao ligar a televisão, me arrependi quase imediatamente. Todas as propagandas pareciam feitas para lembrar exatamente do que eu não tinha. Família sorrindo, mesas cheias, brindes, abraços demorados. Mudei de canal. Mesma coisa. Desliguei tudo. Peguei o casaco e saí de casa sem saber exatamente para onde ir. Andar parecia melhor do que ficar parado. A rua estava cheia. Sacolas, caixas, pessoas apressadas. Um homem passou por mim rindo alto ao telefone, dizendo que a ceia já estava quase pronta. Uma mulher discutia com alguém sobre qual sobremesa ainda precisava comprar. Tudo parecia acontecer em um mundo paralelo, onde eu não tinha mais acesso. Passei em frente a uma igreja. As portas estavam abertas, luzes acesas, gente entrando e saindo. Pensei em entrar. Parei por alguns segundos. Mas algo me travou. Não era falta de fé. Era cansaço. Cansaço de explicar, de fingir, de sorrir sem vontade. Continuei andando. O céu começou a escurecer mais cedo do que eu esperava. Ou talvez fosse só a minha impressão. O frio aumentou, e com ele a sensação de estar deslocado. Quanto mais perto da noite, mais o Natal parecia se impor. Músicas começaram a tocar nas lojas. Luzes piscavam. Risadas ficavam mais frequentes. Eu me senti invisível. Não no sentido literal, mas naquele jeito estranho de perceber que ninguém te nota. Você passa no meio das pessoas, mas não pertence a lugar nenhum. Não é esperado em nenhuma casa. Não faz falta em nenhuma mesa. Sentei em um banco de praça e fiquei ali observando. Crianças corriam, casais conversavam, grupos se organizavam para ir embora juntos. Eu olhava para o celular de novo, mesmo sabendo que nada tinha mudado. Às vezes a gente confere não por esperança, mas por hábito. Como se em algum momento o mundo pudesse se corrigir sozinho. A noite caiu de vez. Voltei para casa quando percebi que não havia mais para onde ir. O caminho de volta pareceu mais longo. Cada passo parecia uma confirmação silenciosa de que aquela noite seria enfrentada sozinho. Ao entrar, fechei a porta e encostei nela por alguns segundos. Não chorei. Não senti vontade. O sentimento era outro. Um vazio pesado, denso, difícil de explicar. Sentei novamente na cama. O relógio marcava que ainda faltavam horas para a meia-noite. Horas demais. O tempo parecia zombar, se arrastando de propósito. Do lado de fora, ouvi risadas, copos se chocando, alguém soltando fogos antes da hora.
Do lado de dentro, só eu e meus pensamentos. Foi então que algo começou a mudar. Não fora, dentro. Uma pergunta simples mas incômoda começou a se repetir na minha cabeça. Quando foi que eu cheguei aqui? Em que ponto da vida eu deixei de ser alguém convidado? Em que momento o Natal passou de um dia comum para um dia evitado? Lembrei de pessoas que um dia estiveram perto. Lembrei de promessas feitas, de planos adiados, de decisões que pareciam pequenas na época, mas que agora mostravam seu peso. Nada vinha com resposta clara. Apenas fragmentos. Lembranças soltas. Sensações. O Natal, percebi naquele instante, não revela quem você é. Ele revela onde você está. E eu estava parado, preso, sozinho. Aquela noite ainda estava só começando. Eu não sabia, mas os pensamentos que surgiriam depois seriam mais difíceis do que a fome, mais pesados do que o silêncio. O verdadeiro confronto ainda não tinha acontecido. Porque passar o Natal sozinho é doloroso, mas encarar tudo que a solidão traz à tona, isso é outra história. E foi ali, naquela primeira noite, que eu entendi. O pior do Natal ainda estava por vir. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas a ausência de som. Ele começa a falar. Depois que a porta se fechou e a noite avançou, percebi que o barulho do mundo diminuía aos poucos. As risadas lá fora ficaram mais espaçadas. Os fogos cessaram. A cidade, aos poucos, entrou em um tipo estranho de descanso coletivo, menos a minha mente. Foi aí que o diálogo começou. Não em voz alta, mas daquele jeito perigoso e interno, contínuo, impossível de desligar. Eu caminhava pelo pequeno espaço da casa sem rumo, da cama para a cozinha, da cozinha para a janela, da janela para a cama, como se o corpo procurasse algo que não estava ali. Cada passo parecia ativar um pensamento diferente, e nenhum deles era leve. A solidão tem um truque cruel, ela traz perguntas, não respostas. Por que ninguém ligou? Será que eu me afastei demais? Ou será que simplesmente deixei de ser importante? Essas perguntas não vinham como ataques diretos. Vinham como sussurros, como dúvidas razoáveis. E justamente por parecerem razoáveis, eram mais difíceis de afastar. Peguei o celular mais uma vez. Abri conversas antigas. Nomes que já foram rotina, agora pareciam arquivos mortos. Mensagens que um dia tiveram urgência, hoje eram apenas registros de uma versão de mim que não existia mais. Percebi algo desconfortável. Em quase todas as conversas, havia sido eu quem puxara assunto por último. Fechei tudo. O problema não era estar sozinho naquela noite. O problema era perceber que isso não tinha começado ali. O Natal apenas tirou o disfarce. Sentei no chão, encostado na parede e fiquei ali por alguns minutos. O relógio marcava um horário que em outros anos significava movimento, preparo, expectativa. Agora era só um número avançando. O tempo não perguntava se eu estava pronto. Ele apenas passava. A mente começou a revisitar cenas com uma precisão incômoda. Pequenas escolhas. Palavras não ditas. Outras ditas do jeito errado. Convites recusados por orgulho, por cansaço, por achar que depois eu vou. O depois nunca veio. A psicologia chama isso de ruminação, quando a mente gira em torno das mesmas ideias sem chegar a lugar nenhum. Na prática, é como ficar preso em um corredor estreito, andando em círculos, esbarrando sempre nos mesmos pensamentos. E todos eles apontavam para a mesma sensação, desconexão. Não era só solidão social. Era algo mais profundo. Era não se sentir pertencente a lugar algum, nem ao passado nem ao presente. Como se eu estivesse suspenso em uma vida que continuava andando sem mim. Levantei e fui até o espelho do banheiro. Fiquei me olhando por alguns segundos. O rosto parecia cansado demais para alguém que não tinha feito nada o dia inteiro. Os olhos carregavam algo difícil de definir, não era tristeza pura, era desgaste emocional. Como se eu tivesse passado anos tentando me manter funcional enquanto algo dentro de mim se desorganizava aos poucos. Pensei em como as pessoas costumam dizer que vai passar. Talvez passe. Mas ninguém fala sobre o que acontece enquanto não passa. Enquanto isso, você aprende a negociar com o vazio. Aprende a se distrair, a se anestesiar, a ocupar o tempo. Mas em datas como aquela, todas as distrações falham. O Natal não permite fuga. Ele exige posicionamento emocional. Ou você celebra, ou você sente. E eu estava sentindo tudo. A fome apareceu de leve, mas não era prioridade. Preparei algo simples, comi sem atenção, quase sem gosto. O corpo aceitava o alimento, mas a mente estava em outro lugar. Comer parecia um detalhe técnico, não um momento de prazer. Voltei para o quarto e apaguei a luz. Fiquei deitado olhando para o teto escuro. O cérebro, agora sem estímulos externos, decidiu aprofundar o ataque.
Vieram pensamentos mais duros, mais diretos. Questionamentos sobre valor pessoal, sobre utilidade, sobre futuro. Se eu sumisse hoje, quem perceberia? A pergunta surgiu sem aviso. Não veio acompanhada de drama, mas de frieza. E isso a tornava ainda mais perigosa. Não era um grito. Era uma constatação sendo testada. Respirei fundo. Mudei de posição. Tentei pensar em outra coisa. Mas a mente insistia. Porque quando você passa tempo demais sozinho, começa a se tornar juiz de si mesmo, e raramente é um juiz justo. Lembrei de pessoas que eu conhecia, que naquele momento estavam rodeadas de gente. E sem perceber, comecei a me comparar. Comparação é outro veneno silencioso. Ela nunca mostra o quadro completo. Só destaca o que falta em você. O relógio avançava. A noite parecia interminável. O Natal, ao invés de terminar, parecia se expandir. Cada minuto ampliava a sensação de isolamento, como se aquela experiência estivesse sendo gravada em camadas profundas da memória. Mas, no meio desse caos interno, algo inesperado aconteceu. Uma espécie de exaustão mental. Não era alívio. Era cansaço de sofrer. Como se a mente tivesse gastado energia demais tentando se culpar, se analisar, se punir. Por alguns instantes, o fluxo diminuiu. E nesse pequeno intervalo de silêncio interno, percebi algo importante. Eu não estava quebrado. Eu estava sobrecarregado. Sobrecarregado de ausências, de expectativas não atendidas, de cobranças internas acumuladas ao longo do tempo. Aquele Natal não criou o problema. Ele apenas concentrou tudo em uma única noite. De olhos fechados, pensei que talvez aquele fosse o fundo emocional daquela experiência. Talvez, a partir dali, algo tivesse que mudar, nem que fosse a forma como eu olhava para mim mesmo. Mas eu ainda não sabia. Ainda não tinha chegado à parte mais difícil. Porque quando a noite avança e o mundo dorme, é quando a mente decide revelar aquilo que você passou anos evitando. A memória não avisa quando vai voltar. Ela simplesmente entra. Não foi uma lembrança específica no início. Foi uma sensação. Um peso no peito que não vinha do presente, mas de algo antigo, mal resolvido, guardado em lugares da mente que a rotina costuma manter fechados. O problema é que o Natal tem essa habilidade estranha de encontrar chaves perdidas. Deitado no escuro, percebi que não estava mais naquele quarto. Estava em vários outros lugares ao mesmo tempo. Cozinhas antigas, salas apertadas, mesas que já existiram, vozes que já foram familiares, algumas agradáveis, outras nem tanto. A mente começou a montar cenas como quem monta um quebra-cabeça fora de ordem. Um Natal em que eu reclamei demais, outro em que cheguei atrasado, um em que preferi sair mais cedo, um em que achei que teria muitas outras oportunidades. Sempre existe um momento em que você acredita que as coisas são permanentes, que as pessoas estarão ali no próximo ano, que os convites se repetem automaticamente, que a convivência não exige cuidado constante. Não é verdade. Algumas ausências não acontecem de uma vez. Elas começam com pequenas distâncias. Uma ligação que você não faz, uma visita adiada, um pedido de desculpa que fica para depois. Quando você percebe, a distância já virou um espaço grande demais para atravessar sem esforço. O Natal, naquela noite, não estava me lembrando apenas do que eu perdi. Estava me lembrando do que eu deixei escorrer pelas mãos. E isso doía mais. Levantei novamente inquieto. A casa parecia ainda mais silenciosa, como se o próprio ambiente estivesse atento aos meus pensamentos. Fui até a sala e me sentei no chão, encostado no sofá. O corpo buscava apoio em qualquer coisa sólida, como se a mente estivesse pesada demais para ser sustentada sozinha. Vieram lembranças de conversas interrompidas, de momentos em que eu poderia ter sido mais paciente, mais presente, menos orgulhoso. Na época tudo parecia pequeno. Agora ganhava um tamanho desproporcional. A culpa é uma emoção traiçoeira. Ela se disfarça de análise. Você acha que está apenas revisando o passado, aprendendo, amadurecendo. Mas, sem perceber, começa a se acusar, a reescrever sua própria história sob a lente do arrependimento, a transformar erros humanos em falhas definitivas. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse insistido mais. Se eu tivesse ficado. Esses se não constroem nada. Eles apenas ecoam. Lembrei de pessoas que em algum momento tentaram se aproximar quando eu estava fechado demais para perceber. De convites recusados não por impossibilidade, mas por falta de energia emocional. De dias em que eu estava tão ocupado tentando sobreviver que esqueci de viver em conjunto. A solidão raramente nasce de um evento único. Ela é construída aos poucos. E reconhecer isso é desconfortável, porque significa admitir responsabilidade sem cair na armadilha da autopunição. É um equilíbrio difícil.
A mente cansada costuma pender para o extremo. Fui até a janela e a abri levemente. O ar frio entrou, trazendo sons distantes da cidade. Em algum lugar, alguém ainda celebrava. Em outro, alguém discutia. A vida seguia em camadas, indiferente à minha introspecção. Percebi que o Natal não estava apenas expondo ausências externas. Estava revelando uma desconexão interna. Um afastamento gradual de mim mesmo. De quem eu fui. De quem imaginei que seria. De quem ainda poderia ser. A pergunta deixou de ser por que estou sozinho? E passou a ser, em que momento eu parei de me permitir estar com os outros? Essa pergunta não tinha resposta simples. Porque envolvia medo. Medo de decepcionar. Medo de incomodar. Medo de não ser suficiente. Com o tempo, esses medos se tornam justificativas convincentes para o isolamento. E o isolamento, quando prolongado, vira hábito. Naquela noite, o Natal funcionava como um espelho sem filtros. Não mostrava apenas cenas felizes do passado. Mostrava também as rachaduras, as falhas, as escolhas feitas no automático. Senti um aperto no peito, mas não era desespero. Era lucidez dolorosa. Talvez aquele fosse o ponto mais profundo da experiência. Entender que a solidão não era apenas algo que tinha acontecido comigo, mas algo que, em partes, eu tinha aprendido a aceitar, a normalizar, a esconder atrás de frases como "eu gosto de ficar sozinho" ou "é só uma fase". Fases longas demais deixam marcas. Sentei novamente e respirei fundo algumas vezes. O corpo estava tenso, como se tivesse passado horas em alerta. A mente exausta começava a desacelerar. As lembranças ainda vinham, mas com menos agressividade. Como se algo dentro de mim estivesse começando a organizar o caos. Percebi então algo inesperado. Lembrar também era uma forma de manter vivo. As pessoas que vieram à mente, mesmo ausentes, tinham sido reais. Os momentos tinham existido. E se existiram uma vez, significava que conexões eram possíveis. Não naquela noite. Não daquele jeito. Mas possíveis. O Natal ainda doía. A solidão ainda estava ali. Mas pela primeira vez, o passado não parecia apenas um peso. Parecia um aviso. Um lembrete de que o isolamento não precisava ser permanente. Ainda assim, o mais difícil estava por vir. Porque depois de encarar o passado, a mente costuma exigir uma resposta sobre o futuro. A madrugada tem um peso diferente. Ela não faz perguntas educadas. Ela exige respostas. O relógio avançava lentamente e a casa parecia menor a cada minuto. O corpo dava sinais claros de cansaço, mas o sono não vinha. Não era insônia comum, era vigilância emocional. Como se a mente estivesse em alerta máximo, temendo baixar a guarda e perder o controle sobre pensamentos que já estavam difíceis de conter acordado. Deitei de lado, depois de costas, depois de lado outra vez. Nenhuma posição parecia confortável. O colchão, que em noites normais era apenas um detalhe, agora parecia rígido demais. O travesseiro parecia alto demais ou baixo demais. Tudo incomodava. Quando o psicológico está sobrecarregado, o corpo acompanha. Respirei fundo algumas vezes, tentando desacelerar. Inspirei contando, expirei contando. Funcionava por segundos. Logo a mente retomava o fluxo. Não com lembranças agora, mas com projeções. O futuro. A pergunta que ecoava não era mais, como cheguei aqui? Mas e se continuar assim? A madrugada tem essa crueldade. Ela estende o tempo e amplia as possibilidades. Nenhuma delas parecia confortável. A ideia de repetir aquele cenário no próximo ano surgia como um peso físico. O pensamento não vinha carregado de desespero explícito, mas de algo mais perigoso, normalização. Talvez seja assim mesmo. Talvez eu só tenha que aceitar. Essas frases são maduras, quase sábias. Mas, naquele contexto, eram armadilhas. Aceitar sem questionar pode virar desistência silenciosa. Levantei outra vez. Caminhei até a cozinha e bebi água diretamente da garrafa. O frio do líquido ajudou a me trazer um pouco para o presente. Olhei ao redor. Tudo estava no mesmo lugar. Nada havia mudado desde a última vez que estive ali. E ainda assim parecia diferente. Como se aquele ambiente estivesse absorvendo minhas horas acordado. A madrugada avançava e com ela vinha uma estranha sensação de exposição. Durante o dia, há distrações. Durante a noite, há companhia. Mas na madrugada, sobra apenas você. Sem funções sociais. Sem expectativas externas. Só a identidade crua. E foi ali que percebi algo desconfortável. Eu estava cansado de ser forte. Cansado de fingir que não fazia falta. Cansado de dizer que estava tudo bem. Cansado de minimizar o próprio peso emocional. A força constante cobra um preço. Ela endurece. E pessoas endurecidas raramente pedem ajuda, mesmo quando precisam.
Sentei no chão da sala novamente. O frio do piso atravessou a roupa e subiu pelas pernas, mas eu não me mexi. Era quase um lembrete físico de que eu ainda estava ali, presente, vivo, sentindo. Comecei a pensar no significado da palavra Natal. Nascimento, começo, renovação, ironia cruel, pensei. Ali estava eu no meio da madrugada sentindo tudo menos começo. Mas talvez o problema estivesse na forma como eu entendia essas palavras. Talvez nascimento não fosse explosão. Talvez fosse processo. Talvez renovação não fosse alegria imediata, mas consciência. A mente exausta começou a baixar as defesas. Não havia mais energia para lutar contra cada pensamento. E curiosamente foi quando parei de resistir que algo mudou. Os pensamentos ficaram menos agressivos, mais lentos. Como se o cérebro, cansado de gritar, tivesse decidido conversar. Percebi que aquele Natal não estava pedindo respostas definitivas. Ele estava pedindo honestidade. Admitir que doía. Admitir que a solidão não era confortável. Admitir que eu não queria que aquilo fosse permanente. Essa admissão, simples e silenciosa, trouxe um tipo diferente de alívio. Não felicidade. Não esperança exagerada. Mas algo mais realista, clareza. Eu não precisava resolver minha vida naquela madrugada. Não precisava planejar o ano inteiro. Não precisava sair dali transformado. Precisava apenas reconhecer que algo não estava funcionando, e que ignorar isso seria continuar repetindo. O relógio marcava um horário avançado. A noite começava a dar sinais de cansaço também. Do lado de fora, o silêncio era mais profundo. A cidade parecia suspensa. Aquela era a parte da madrugada em que até os pensamentos começam a desacelerar, não por resolução, mas por falta de energia. Deitei novamente. Desta vez, o corpo cedeu um pouco mais. Os olhos pesavam. A mente ainda estava ativa, mas menos combativa. Antes de adormecer, um pensamento final surgiu sem pressão, quase gentil. Talvez esse não seja o fim da história. Não porque algo mágico fosse acontecer, não porque o Natal tivesse se resolvido, mas porque reconhecer o vazio era, de algum modo, o primeiro passo para não viver fingindo plenitude. O sono veio fragmentado, leve, interrompido. Mas veio, e com ele uma pausa necessária. O amanhecer ainda estava distante. E com ele viria a parte mais delicada de todas. O que fazer depois de atravessar a noite? O dia não chega de repente. Ele se infiltra. Primeiro é um tom mais claro por trás da cortina. Depois, um ruído distante de carro passando cedo demais. O mundo começa a se mover novamente como se nada tivesse acontecido. Como se aquela noite não tivesse pesado tanto. Como se o Natal já estivesse ficando para trás. Acordei com o corpo dolorido, não de esforço físico, mas de tensão acumulada. Dormir pouco cobra seu preço. A mente parecia mais lenta, mas curiosamente mais silenciosa. Não havia pensamentos atropelando uns aos outros. Apenas um cansaço profundo, honesto. Levantei devagar. A casa estava exatamente igual à noite anterior. Nenhuma transformação. Nenhum sinal de recomeço visível. E ainda assim, algo era diferente. Não no ambiente, em mim. O Natal tinha passado. E com ele, aquela pressão constante de dever sentir algo. O dia seguinte não exigia alegria, nem explicações, nem presença em lugar nenhum. Ele apenas existia. E essa simplicidade trouxe um alívio inesperado. Fui até a cozinha e preparei algo simples. O mesmo pouco de sempre. Mas dessa vez comi com mais atenção. Não porque a comida estivesse melhor, mas porque eu estava mais presente. Percebi que, apesar de tudo, eu tinha atravessado a noite. E isso importava. A mente começou a revisitar os acontecimentos, mas agora sem agressividade. Como alguém que olha para um terreno depois da tempestade, avaliando os estragos sem negar que choveu forte. Havia marcas. Havia desgaste. Mas também havia chão. Entendi algo importante naquele momento. A solidão não desaparece só porque você a entende. Mas ela muda de forma quando deixa de ser negada. Durante muito tempo eu tinha tratado a solidão como um defeito pessoal. Como prova de fracasso. Como sinal de que algo em mim estava errado. Aquela noite desmontou essa narrativa simplista. Mostrou que a solidão também é contexto, fase, consequência de processos longos demais para serem resumidos em culpa. O Natal não me quebrou. Ele me revelou. Revelou limites que eu vinha ignorando. Necessidades que eu vinha adiando. Vontades simples que eu vinha minimizando. Conexão. Presença. Pertencimento. Nada disso era exagero. Era humano. Sentei perto da janela e observei a rua. Pessoas iam e vinham. Algumas com sacolas, outras sem. Algumas conversando, outras em silêncio.
A vida continuava em versões diferentes para cada um. E pela primeira vez em muito tempo não senti inveja. Senti curiosidade. Curiosidade sobre como reconstruir, ainda que aos poucos. Não houve promessa grandiosa. Nenhuma decisão dramática. Nenhuma frase de efeito. Apenas um compromisso interno, discreto, mas firme, não normalizar o isolamento como destino. Isso não significava mudar tudo imediatamente. Significava apenas não fingir que estava tudo bem quando não estava. Significava permitir-se pequenos movimentos. Um contato retomado. Um convite aceito no futuro. Um pedido de ajuda quando necessário. O Natal tinha terminado, mas deixará algo para trás. Consciência. Consciência de que o vazio ignorado cresce. Consciência de que a força excessiva isola. Consciência de que ninguém constrói pertencimento sozinho. Olhei novamente para o celular. Ainda não havia mensagens novas. E surpreendentemente isso não doeu como antes. Porque agora eu sabia que o silêncio não era uma sentença. Era um estado. E estados mudam. O dia avançava. O sol já iluminava melhor os prédios, as ruas, os detalhes. O mundo parecia menos pesado à luz do dia. Não porque os problemas tivessem sumido, mas porque a mente cansada já não exagerava a cada sombra. Pensei em quantas pessoas naquele exato momento estavam vivendo algo parecido. Natais silenciosos. Mesas vazias. Casas sem visitas. E percebi o quanto essas histórias quase nunca são contadas. Porque ninguém gosta de admitir ausência. Mas ela existe. E ignorá-la só a torna mais solitária. Talvez contar essa história fosse, em si, uma forma de romper o isolamento. Mesmo que ninguém soubesse quem eu era. Mesmo que fosse apenas uma voz no meio de tantas outras. O Natal não me deu respostas prontas, mas me deixou perguntas melhores. E isso, por incrível que pareça, já era um começo. Quando a noite seguinte chegou, ela não trouxe o mesmo peso. Ainda havia silêncio. Ainda havia solidão. Mas havia algo novo ali, a certeza de que aquela experiência não me definia por completo. O Natal tinha passado. E eu tinha ficado. Não intacto. Não resolvido. Mas presente. E às vezes, permanecer já é um ato profundo de resistência emocional. O Natal terminou, mas algo ficou. Não foi a ceia, não foram as luzes, não foram os barulhos da noite. O que ficou foi a certeza de que Deus não esteve ausente nem nos momentos de silêncio. Porque mesmo quando tudo parecia vazio, eu continuei de pé. Continuei respirando. Continuei aqui. E isso não é pouco. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes, essa alegria não chega como festa. Ela chega como paz, como descanso no coração. Como a sensação de que mesmo sem entender tudo, você não está sozinho. Aquele Natal sem dinheiro e sem companhia não foi um sinal de abandono. Foi um convite. Um convite para olhar para dentro, para reconhecer limites, para entender que Deus não se revela apenas nos dias cheios, mas também nos dias silenciosos. Especialmente neles. Jesus nasceu em simplicidade. Nasceu longe de conforto, longe de aplausos, longe de excessos. E isso muda tudo. Porque mostra que o valor do Natal não está no que temos, mas em quem está presente, mesmo quando o mundo parece distante. Ao amanhecer, percebi que a esperança não tinha ido embora. Ela apenas ficou quieta, esperando o momento certo de ser ouvida. E ali, naquele dia comum, sem brilho especial, nasceu algo novo, confiança. A certeza de que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando um capítulo é difícil de atravessar. Se você passou por um Natal assim, saiba, sua dor não te define, e sua solidão não é o fim. Deus trabalha no oculto, no silêncio, no coração cansado. E a alegria que vem dele não depende de circunstâncias, ela permanece. O Natal passou, mas Deus ficou. E isso é motivo suficiente para recomeçar com alegria.